Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. É com grande alegria que estamos retornando para realizarmos mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. O arrebatamento não ocorreu e eu estou aqui para ministrar a lição de número 9 e estou na total dependência do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que você seja edificado, impactado, transformado pelo poder da palavra de Deus e que você possa impactar os seus alunos com esta palavra poderosa que é a palavra do nosso Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 9. O primeiro projeto de globalismo. Meu querido, nesta lição de hoje nós vamos compreender, antes mesmo de Deus ter criado o homem, Deus programou, planejou várias coisas acerca deste homem. Uma das orientações daquilo que Deus já havia planejado era que o homem povoasse a terra, que o homem não ficasse aglomerado em um único lugar. Quais as razões que levaria Deus a tomar esta decisão? Nós não temos uma resposta porque a Bíblia não revela, mas nós podemos depreender a partir da ordenança de Deus algumas possibilidades. Primeiro, o perigo de estabelecer um governo mundial. Um governo onde todos os homens estivessem sobre uma única liderança. E essa liderança fosse uma liderança pervertida, destituída de Deus, como foi a história da humanidade lá no começo do livro de Gênesis. Outro propósito era que o homem pudesse conhecer todas as obras da criação de Deus quando ele fosse para os 4 cantos da terra. Então, nesta lição, nós vamos compreender como houve a tentativa de um primeiro globalismo, ou seja, todos com um só governo, uma só cultura, uma só religião e um só líder. É sobre isto que nós queremos falar na lição de hoje. A segunda civilização humana. Na lição anterior, nós estudamos a primeira civilização, que tem a ver com civilis de cidade, aquele que mora na cidade. Então, civilização é um grupo de pessoas organizada dentro de uma cidade, dentro de um formato de hierarquia, produção de trabalho, uma cidade que demanda muita mão de obra. Então, aquela primeira civilização, ela foi vencida, morreu no dilúvio e surgiu agora uma outra geração da descendência de Noé, dos filhos de Noé, que com o passar do tempo, com as gerações seguintes, eles estabeleceram ficar em um só lugar e estabelecer um reino, um governo mundial centralizado ali a partir de Babel. Então, meu querido, nós vamos ver que esta civilização ela apresentava vários elementos nocivos para a perpetuação da espécie humana e a qualidade de vida espiritual. Vamos lá. A apostasia de Cã e de Canaã. Noé e sua família foram salvos do dilúvio. Todavia, esta família não era perfeita. A luta pela sobrevivência os uniu no projeto de construção da arca. Passada esta fase, as imperfeições tornaram-se notórias no seio desta família. Noé, em tempos de paz, revelou uma fraqueza para com a bebida.
Cã, em face da situação deplorável do seu pai, achou o episódio engraçado e fez chacota com os irmãos. A postura reprovável de Cã influenciou negativamente seu filho Canaã e sua posterior descendência, os quais se revelaram inimigos de Deus ao longo da história. Aqui, meu amado, nós precisamos compreender alguns termos acerca da apostasia de Cã e de Canaã. Na verdade, o que nós observamos não pode se dizer talvez uma apostasia, um desvio de conduta, entendeu? Por parte de Cã e de Canaã. Nós observamos a seguinte questão, que Noé e a família dele foi uma família chamada e escolhida por Deus para dar continuidade à espécie humana. Agora, o que nós precisamos compreender é que Deus não escolheu uma família perfeita, uma família sem problemas. Aquela família, ela era descendente de Adão, ela possuía a natureza adâmica, com a inclinação para o mal, para o pecado. Então, o dilúvio ele teve como objetivo, já destaquei, refrear temporariamente a maldade, a proliferação da maldade do homem sobre a terra. E agora, a família de Noé, o que eu destaco aqui, que eu quero que você compreenda, que em tempos de luta, adversidade e de busca pela sobrevivência, ela toda se uniu naquele projeto de construção da arca. Quando passa a fase do perigo, da morte e do dilúvio, eles começam a experimentar um momento de abundância, um momento de paz, um momento de recursos naturais com muita fartura. Agora, os problemas desta família começam a aparecer. Noé, por exemplo, ele faz uma vinha, toma um vinho, ele acaba não tendo domínio próprio, né? Que é o fruto do Espírito, ele perdeu o domínio e foi dominado pela bebida. O resultado é que ele perdeu a noção do bom senso e caiu nu dentro da sua tenda, estava ali nu, com a sua nudez exposta. E o seu filho Cã, ou Cão em algumas traduções, ao se deparar com aquela cena, o certo, o correto seria ele tampar a nudez do pai e não fazer o que ele fez. Ao invés de tampar a nudez do pai, ele achou graça da situação. Ele viu ali, ele foi motivo para ele de escárnio, de deboche, de fazer graça, de fazer chacota com a cara do pai. Então, meu amado, que nós observamos que esta família era uma família que não era perfeita. Noé tinha fraqueza com bebida e Cã, ele era irreverente, ele não demonstrava respeito com a pessoa do seu pai. Então nós observamos que a postura reprovável de Cã, porque a atitude dele revelava em parte o seu caráter e a sua índole. Ele trabalhou na arca, ele se envolveu com o projeto, foi salvo através da arca, porém, o caráter dele e a índole dele era um caráter e uma índole de uma pessoa que não tinha reverência, que não tinha respeito, que não tinha temor para com a figura do pai. Dali, meu amado, nós vamos ver que essa índole de Cã, essa inclinação reprovável dele, veio influenciar o seu filho, Canaã. E quando Noé profere a bênção sobre os dois filhos e sobre Cã, ele não profere uma maldição. Ele fala sobre Canaã, que Canaã seria escravos, servos da descendência dos outros dois filhos que ele possuía. E nós vamos ver que Canaã e os seus descendentes, que era o filho de Cã,
nós vamos observar que a conduta de Cã, ela veio influenciar ao longo do tempo a índole, a inclinação e a tendência dos seus descendentes. Eram irreverentes, desrespeitosas e, posteriormente, Canaã, filho de Cã, ele é o pai daqueles que moravam em Canaã, onde posteriormente Deus ordena que a nação de Israel eliminasse todos os cananeus. Então, meu amado, nós vemos que o que nós fazemos hoje, o nosso desvio de caráter, a nossa índole, ela pode influenciar de forma negativa os nossos filhos, os nossos netos e até as gerações vindouras. Tá bom, meu querido? O enfraquecimento da doutrina de Noé. As palavras tendem a impactar os ouvintes, mas é a boa conduta que os influenciará. Noé, até então, era para os filhos um referencial de conduta. Após sua embriaguez, seus ensinamentos já não tinham o mesmo peso. Quando um líder espiritual sofre um fracasso moral, os liderados serão impactados diretamente. Com o passar do tempo, muitos outros desvios morais se seguirão. À medida que a descendência de Noé se multiplicava, ficava evidente a maldade ainda presente na espécie humana, que fora salva da ira de Deus na ocasião do dilúvio. Um dos problemas enfrentados por aquela civilização também foi o enfraquecimento da doutrina de Noé. Qual que era a doutrina de Noé? Noé era um homem que temia a Deus. Era um homem que foi encontrado como um homem reto, íntegro, no meio de uma geração pervertida. E até então, amado, nós precisamos compreender, antes do episódio da embriaguez, que ele ficou bêbado e caiu nu, ele era um referencial de espiritualidade, de valores, princípios, moral, ética e caráter. Ele era o referencial para os seus filhos. Mas após aquele episódio, irmãos, o peso da palavra de Noé, ela não tinha o mesmo peso de outrora. Ele revelara ali o quê? Uma fragilidade. Então eu destaco que as palavras, elas tendem a impactar os ouvintes, mas é a boa conduta que os influenciará. Então Noé, ele pregava e ensinava, mas era o testemunho dele, era a conduta dele que influenciou toda a sua família. E quando ele revela aquela fraqueza, aquela falta de domínio sobre a bebida, meu amado, nós vamos ver que gradativamente as gerações seguintes da descendência de Noé vão apresentando cada vez mais e mais desvios morais. Então eu destaco que quando um líder espiritual sofre um fracasso moral, meu querido, o que vai ocorrer? Os liderados, eles sofrerão, meu amado, os impactos diretamente. No caso aqui foi Cã, que ele já tinha uma inclinação. Quando viu o pai naquela situação, ele acabou revelando aquela irreverência e falta de respeito. E prosseguindo lá no texto, quando nós vamos ver lá no livro de Gênesis, que a descendência de Cã, quando eles vão fazer a Torre de Babel, nós vemos ali que já era novamente uma civilização que Deus não estava fazendo parte dos seus projetos. Deus não estava mais como o centro da adoração. Deus, vamos dizer assim, ele foi deixado do lado de fora. Então ficou evidente que a
após o dilúvio, a maldade ela ainda permanecia na espécie humana, no gênero humano, tá bom, meu querido? Então, o problema só seria de fato resolvido, a questão, quando viesse o Messias, o Salvador. Amém, meu amado? O descaso para com o mandamento divino. Cada um é responsável pela própria escolha. Ninguém é obrigado a obedecer a Deus, mas as consequências das escolhas feitas sempre alcançarão todos que insistem em desobedecer-lhe. O projeto de Deus era que o homem se espalhasse por toda a terra, conhecendo assim todas as obras de sua mão e dominasse sobre toda a criação nos 4 cantos da terra. A descendência de Noé não se mostrou disposta a obedecer esta ordenança. Antes, intentaram impor seus próprios ideais, estabelecendo assim uma sociedade destituída do temor de Deus. Parece que nós estamos vendo um filme. Caim e a sua civilização que ele construiu, seus descendentes, e agora vem os descendentes de Noé fazendo as mesmas escolhas. Qual era o mandamento de Deus? O mandamento, quando Noé sai da arca com a sua família, a orientação, a bênção de Deus, a ordenança é crescei, multiplicai e povoai a terra. Ou seja, era plano de Deus que aquela geração, ou a descendência de Noé, se espalhasse sobre os 4 cantos da terra, porque esse era o projeto de Deus para a espécie humana, para que a espécie humana, primeiro, conhecesse todas as obras das mãos de Deus, da criação de Deus aqui no planeta Terra. E segundo, que este homem dominasse sobre toda a criação, nos 4 cantos do planeta Terra. Mas eles não estavam interessados em obedecer esta orientação divina. Eles decidiram construir uma cidade e ficarem todos agrupados no mesmo lugar. O que nós observamos? Que a descendência de Noé, ela não mostrou nenhum interesse, irmão, para com a ordenança divina. Ela mostrou uma verdadeira ingratidão, mesmo sabendo que eles só passaram a existir por causa da bondade, a benignidade, a misericórdia de Deus revelada em Noé e seus filhos. Eles viraram as costas para Deus. Eles não queriam viver os projetos de Deus. Eles tentaram estabelecer os seus próprios ideais. Nós não queremos saber o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus deseja de nós. Nós vamos impor os nossos ideais, estabelecendo assim, meu amado, uma sociedade destituída do temor de Deus. Meu amado, o filme parecia estar se repetindo. O filme parecia ser a continuidade da história antes do dilúvio e nós vemos a mesma história se repetindo após o dilúvio. Porque, como eu já disse, o dilúvio ele não tinha como objetivo exterminar a maldade humana, mas é refrear por um determinado tempo esta maldade sobre a terra. O globalismo de Babel. Nesse tópico nós vamos compreender o termo globalismo, fala de todos e tudo unidos, unificado, um só governo, uma só fé, uma só moeda, os mesmos valores, crenças. Então nós vemos que ali foi a primeira ideia de um globalismo, tudo unificado. Todos os seres, todos os homens unificados em um único lugar. E o projeto não era somente construir uma torre, era uma cidade, vamos dizer, uma Nova York, e no epicentro desta cidade
colocasse ali as torres gêmeas. Eles queriam construir um monumento que entrasse para a história. Uma só língua e um só povo. Com raras exceções, toda vez que um determinado grupo ou sociedade desfruta de um momento favorável de abundância, o sentimento de autossuficiência toma conta de seus corações e propósitos. A descendência de Noé estava desfrutando de uma grande abundância em várias áreas: o saber humano avançado, saúde física e muitos recursos naturais disponíveis. Em virtude de todos falarem a mesma língua, não lhes seria difícil alcançar seus intentos e dali surgir um único líder mundial, o qual conduziria a espécie humana a uma apostasia. Nós vemos aí a questão das línguas, né? Era uma só língua entre aquele povo. Mas eu vou dar o foco aqui, não na questão da língua, porque nós já abordamos este assunto, né, em outra área, em outra lição. Nós destacamos aqui com raras exceções, irmão. Toda vez que um povo, um grupo, uma pessoa, uma sociedade desfruta de um momento favorável de abundância, esta sociedade, esse grupo, pessoa, muitas vezes ela é tomada por um sentimento de autossuficiência. E em seus corações agora, meu irmão, eles estabelecem propósitos e ideais que são contrários aos propósitos de Deus. Ou seja, Deus manda a chuva no seu tempo, Deus faz a terra dar o seu fruto, Deus estabelece o vigor, a saúde, a longevidade, Deus propicia tudo para aquela civilização, para aquela sociedade. Mas esta sociedade se mostra ingrata para com Deus. Nós vemos isso que a descendência de Noé, meu amado, ela estava desfrutando, talvez como nenhuma outra antes dela, de um momento de abundância, prosperidade em várias áreas. Primeiro, o saber humano avançado, porque se eles iam construir uma cidade e o projeto de elevar uma torre que atingisse o céu, eles não estavam blefando e nem eles estavam sob o efeito de alucinógenos. Eles tinham capacidade intelectual para levar adiante aquele projeto. Outra bênção que eles desfrutavam, saúde física, eles tinham vigor, porque para construir uma cidade, para construir uma torre como eles estavam para construir, eles tinham que ter muito vigor e saúde física. Outra coisa também, muitos recursos naturais disponíveis, eles tinham em fartura. Queimemos o barro, façamos tijolo e vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre. E nós observamos que para eles levarem adiante aquele projeto, irmão, não era difícil. Era possível, tanto que era possível que Deus decidiu intervir naquele projeto no intento deles. Por quê? Daquela torre, daquela cidade, Babel, poderia surgir o quê? Um único líder mundial, como Nimrod, que é tido como um caçador diante de Deus. Alguns teólogos afirmam que ele era inimigo de Deus, ele era contra Deus, e ele estava ocupando um lugar de destaque. Imagina um homem com esta índole, desviado, apóstata, ingrato, um homem totalmente mundano, imoral, violento, um homem que impunha respeito se ele chegasse a ser o líder da espécie humana. Ia surgir ali, meu amado, uma civilização totalmente desviada de Deus. Então Deus decidiu intervir para evitar um mal maior, que era o que? Destruir a espécie humana. A construção da Torre de Babel. A Arca de Noé
foi o maior empreendimento da sua época. O projeto da construção foi idealizado pelo próprio Deus, tendo em vista a preservação da vida. A Torre de Babel era a tentativa humana de construção de uma cidade que entrasse para os anais da história. O que motivou a construção da Torre de Babel foi o orgulho e altivez da criatura ante a face do seu Criador. Aquela geração era intelectualizada. Eles dispunham de recursos naturais e dos recursos tecnológicos para alcançarem todos os seus objetivos. Deus frustrou-lhes os planos. Então nós vamos ver aqui que a construção da Torre de Babel, amado, era um projeto ousado. Dadas as devidas proporções, seria algo como a construção de Brasília, que foi totalmente planejada. Então nós vamos ver que eu faço uma analogia, que a Arca de Noé, ela foi o maior empreendimento da sua época, do mundo daquela época. E mesmo após o dilúvio, a Arca de Noé, meu amado, foi um investimento e foi um projeto que nasceu do coração de Deus, foi idealizado por Deus e comunicado ao coração de Noé, visando a preservação da espécie humana ante ao juízo que estava por vir sobre a face da terra. Preservou não só a espécie humana, mas também muitos animais. Então, a Arca da Aliança, ela foi, vamos dizer, a Arca de Noé, me desculpa, ela foi um divisor na história da espécie humana. Agora, a Torre de Babel era uma tentativa dos homens daquela época fazer uma construção magnífica que entrasse para os anais da história, que marcasse a história da humanidade. É como se aquela geração quisesse competir com Deus. Deus fez a arca, nós podemos construir a Torre de Babel. Se vier um outro dilúvio, essa torre será tão alta, mas tão elevada, que as águas não chegarão lá, porque essa torre vai chegar até o céu. Olha lá, eles não eram loucos não, tá, meu querido? Eles não eram imaturos meninos e nem tinham fumado, cheirado algum alucinógeno, não. Eles tinham capacidade. O que motivou a construção da Torre de Babel, amado, a motivação foi o orgulho e a altivez da criatura ante a face do Deus Criador. A Torre de Babel, amado, ela era, de certa forma, uma afronta a Deus. Era uma sociedade que dizia, somos autossuficientes, não precisamos de Deus. Eu destaco que aquela geração era intelectualizada, como eu já destaquei, eles tinham uma capacidade intelectual muito grande, eles dispunham de recursos naturais com abundância e também de recursos tecnológicos para o quê? Alcançar os seus objetivos. Tinha tudo para eles conseguirem levar adiante aquele projeto, mas eles não contavam que Deus ia interferir na história e frustrar todos aqueles planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios, capítulo 16, versos de 1 a 3. Esse texto ele é maravilhoso. Ele nos dá uma compreensão maior porque Deus interferiu na construção da Torre de Babel. Primeiro, aquilo era um projeto humano. Os homens fizeram planos, mas não consultaram a Deus.
A Bíblia fala que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser reto, mas o seu fim é a perdição. Eles fizeram os planos, fizeram os cálculos, construíram a cidade, construíram a torre, e Deus não fazia parte do plano daquela civilização. Então, o que Deus faz? Deus pesa o que, amado? Deus pesa o espírito. O que a Bíblia está dizendo pesar o espírito? Deus vai lá no espírito e vê a arrogância, a soberba e a vaidade no coração do homem. Eles estavam querendo afrontar a Deus e estabelecer um governo globalizado, um governo único, um governo mundial ali. Ali seria a sede, a capital da civilização, meu querido. Aí eles fizeram, planejaram, tinham condições. Porém, Deus pesou-os na balança, faz lembrar aquela passagem de Daniel. Mene, mene, tekel, parsim. Pesados fostes e foste achado em falta. A intervenção de Deus em Babel. Nós vamos observar que o livre-arbítrio é a capacidade do homem tomar e fazer escolhas, tomar decisões, aquilo que ele julga ser a mais correto. A soberania de Deus, ela nos aponta a soberania absoluta, né? Que eu destaco a soberania absoluta de Deus. Deus está no controle da situação, nada lhe foge ao controle. Tudo que acontece, tudo que ocorre, nada pega Deus despreparado. A construção da Torre de Babel, os seus projetos, cálculos, aquela sociedade destituída que deixou Deus de fora dos seus projetos, Deus estava atento e chegaria o momento de uma intervenção divina. Meu querido, o nosso país, o Brasil, está chegando o momento da intervenção. Já chegou. Deus está intervindo na história da nossa nação. Mas muito mais coisa Deus fará, porque Ele é Deus, Ele é Senhor e nada foge ao seu controle. A confusão das línguas. Nada foge ao controle de Deus. Ele possui inúmeras formas para resolver qualquer problema, seja esse de caráter individual ou coletivo. Em Babel, a forma que Deus adotou foi surpreendente. Bastou-lhe mexer com a capacidade do homem de se comunicar e se fazer entendido. A confusão foi generalizada, não sendo mais possível prosseguir com o projeto, ou tampouco se entenderem, não restou-lhes outra solução. Cada um foi se dispersando para várias regiões da terra. Meu querido, Deus é tremendo, Deus é magnífico, a confusão das línguas. Se perguntasse para o irmão Mauro, como é que nós vamos fazer para impedir essa concentração de pessoas? Eu falei, joga uma bomba lá, explode aquele trem todo, envia um anjo lá com um porrete na mão e derruba tudo e joga no chão, mas o problema é que eles voltariam e fariam de novo. Aí, Deus, na sua onisciência, o conhecimento de todas as coisas, ele entendeu, olha, se eu derrubar a torre, eles vão voltar a construir. Se eu frustrar isso aqui de uma outra forma, eles vão voltar novamente. Então, eu vou fazer uma coisa, eu vou confundir a língua deles. Porque um vai pedir tijolo e o outro vai entender que é areia. Um vai pedir massa e o outro vai entender que está pedindo outro material. De modo que não foi possível continuar o projeto, porque as línguas se confundiram. O que Deus fez? Deus mexeu lá no intelecto, na capacidade do homem de se comunicar, ou seja, ele falar e se fazer entendido. Ele sabia o que estava falando, mas o outro não conseguia compreender o que ele estava dizendo. Então o outro falou, rapaz, eu não estou te entendendo, eu muito menos estou entendendo você. Então Deus, irmão, numa cajadada só,
Numa paulada só, Deus resolveu o problema, meu irmão. Deus mexeu com a capacidade do homem de se comunicar e se fazer entendido. A partir dali surgiu o quê? Uma confusão generalizada. Ninguém conseguia mais entender ninguém. Os cálculos, os projetos, as medidas, todo mundo falou, vem cá, não rapaz, não é dessa forma. Ninguém conseguiu agora compreender o outro. É um princípio básico, irmão. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? E se esses dois não tiver diálogo? Se esses dois não tiver entendimento? Se um fala e o outro não entende o que o outro fala, vai ser possível caminhar junto? De forma alguma. Então, meu amado, Deus na sua onisciência, Deus no seu poder, na sua glória, Ele trouxe uma solução que eu julgo surpreendente, meu amado. E após aquele episódio, eu destaco que, não sendo mais possível prosseguir com o projeto da construção da torre e da cidade, porque ninguém conseguia entender mais ninguém, não restou outra solução do que parar a construção da torre, porque ninguém faz nada sozinho. Um precisa da ajuda do outro, mas precisa o quê? Dialogar e comunicar. As pessoas precisam se entender, e eles não tinham mais essa capacidade. Então eles foram o quê? Se dispersando. Assim, meu amado, de uma forma sem trazer dilúvio, sem destruir a civilização, sem destruir, no sentido de exterminar, de mandar fogo e consumir todas aquelas pessoas. Deus fez uma coisa simples, confundiu as línguas. E cada um foi para regiões distintas, de onde surgiram aí, meu amado, vários povos, nações, tribos e línguas espalhados sobre os 4 cantos da terra. Meu querido, esse Deus, ele é tremendo, magnífico, glorioso, majestoso. Esse Deus é lindo demais, irmão. Ele tem inúmeras formas de resolver o meu problema e o seu problema. De repente você está pensando, só tem um jeito, meu Deus, do Senhor resolver essa situação. Naamã, quando ele estava doente, ele acreditou, não, eu vou ser curado. Mas eu tenho certeza que o homem de Deus vai vir, vai colocar as mãos sobre mim e vai invocar o nome do Senhor teu Deus. E eu te declaro, em nome do Senhor dos Exércitos, Naamã, poderoso comandante do exército da Síria, que a unção de Deus está sobre a tua vida, e eu repreendo a enfermidade e sai agora toda a lepra. Era assim que ele imaginou. Aí qual foi a direção de Deus? Manda mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Irmão, era uma coisa de doido. Não tinha lógico o negócio daquele. Alguém mergulhar 7 vezes? Não tinha lógico, mas deu resultado. E no episódio em que os rapazes foram cortar madeira e chamaram Eliseu, de repente dá uma pancada no machado, o machado cai dentro do rio e alguém fala, ai meu senhor, que era emprestado. Eliseu não tinha vigor para trabalhar, mas ele tinha experiência com Deus. Como resolver aquele problema? Na ciência moderna, hoje, nós falaríamos, não, nós vamos colocar um ímã, um magnetismo, e nós vamos atrair aquele machado que afundou. Ou então nós vamos enviar mergulhadores até lá. Aí vem Eliseu com o galho de uma árvore e coloca na ponta do rio e o machado flutua. Meu amado, Deus tem inúmeras formas de resolver o meu problema e o seu problema para nos surpreender e nos deixar confusos e surpresos, para que no fim o nome dele seja exaltado e glorificado. É por isso que a Bíblia fala, porque os meus pensamentos estão muito além, acima dos vossos pensamentos, porque eu sou Deus infinito e você é um ser finito e limitado. Confia em mim, porque eu estou no controle da sua história. Glórias ao nome do nosso Deus. O efetivo povoamento da terra. A partir da dispersão ocorrida em Babel, é que se deu povoamento no planeta Terra, nas regiões
distantes, hostis e inexploradas pelo homem. O corpo humano foi criado de forma a se adaptar aos mais variados ambientes, clima e alimentação. Com o passar dos tempos, os povos, tribos e línguas passaram a adquirir características físicas próprias em função da variação do clima, hábitos alimentares, variação do habitat e da cultura adotada por cada um destes povos. Que coisa magnífica, meu amado, quando nós entramos dentro desta área aqui, que é o efetivo povoamento da terra. Porque a partir daquele episódio da confusão das línguas, o homem se espalha e ele vai ocupar, vai desbravar regiões distantes da terra que até então não foram exploradas pelo homem. E o mais impressionante é que Deus, quando criou o homem, Deus criou o corpo humano com a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente no planeta Terra. Desde o esquimó, que está lá no frio extremo, ao africano, que está no calor de arrepiar, ou então aquele que está lá no deserto, que vive naquela região terra áridas, ou seja, aquele corpo foi criado por Deus para ele se adaptar aos mais variados ambientes, clima e alimentação. Eu destaco aqui, meu querido, que com o passar dos tempos, que não foi uma questão de uma geração para outra, foi gerações e mais gerações, aqueles povos, as tribos e línguas, elas passaram a adquirir também características físicas diferentes ou próprias em função da variação climática, em função do alimento disponível naquela região, em função das variações também em relação ao habitat, aonde ele vivia, se o ambiente era tropical, se era um ambiente quente, se era um ambiente frio, se era um ambiente agradável ou não, ou seja, o homem ele espalhou sobre os 4 cantos da terra, meu querido, em lugares mais distintos. E nós observamos que é comprovado na ciência, eu já destaquei, e a variação genética de um africano para um asiático e um europeu e o americano e o australiano, vamos dizer assim, é de 0,1%, porque todos vieram de uma mesma raiz. Aí nós observamos, eu vou deixar aí para você acompanhar no vídeo, algumas variações aí da espécie humana. Nós vemos cores de cabelo diferentes, peles diferentes, nariz diferente, boca diferente, traços diferentes, roupas diferentes, cultura e hábitos alimentares também distintos uns dos outros. E tudo isso surgiu, meu amado, a partir da o quê? Quando Deus, lá em Babel, faz o quê? Que o homem se disperse e venha habitar nos lugares mais distantes do planeta Terra. Aí nós temos aí os asiáticos, nós temos os africanos, nós temos o europeu, nós temos aí os aborígenes na Austrália. Então nós vamos ver, temos os indígenas e todos eles, amados, vieram da descendência de Noé. E é maravilhoso quando nós compreendemos que Deus fez o homem e esse corpo com a capacidade de se adaptar a esta região, de onde surgiram povos, nações, tribos e línguas. Deus ele é magnífico, Deus ele é tremendo. E é por isso que ele me fez com esse bronzeado especial, com esse cabelo que talvez não era o mais bonito, desejado por mim, esse narizinho, essa boquinha assim, mas
quando for o ato do arrebatamento, meu irmão, preocupa não. Você vai ter um corpo glorificado e você vai ser, talvez, do jeito que você gostaria de ser. Tem pessoa que fica cismada com esse negócio da estética, da aparência, do cabelo, do corpo. Irmão, que tem mais gente insatisfeita. Se a pessoa é magra demais, ele reclama que queria ser gordinho. Se ele é gordinho demais, ele queria ser magro. Se o cabelo é liso, ele queria ter o cabelo crespo. Se o cabelo é crespo, ele queria ter o cabelo liso. Meu irmão, isso é vaidade, irmão. O importante é o interior, é a alma e o espírito do homem. Amém, meu amado? A eleição de Sem. Após o grande dilúvio e a posterior dispersão na Torre de Babel, Deus, por intermédio da linhagem de Sem, que seriam os semitas, chama a Abraão e dele surgiria uma poderosa nação, Israel, da qual viria o Salvador. Na genealogia de Jesus, há pessoas notáveis como Noé, Sem e Abraão. Há também pessoas cujo passado era questionável. Dentre elas destacam-se Judá, Pérez, Raabe, Ruth e Batseba. Uma leitura mais atenta na genealogia de Jesus levará o leitor a compreender que a graça de Deus sempre se fez presente no Antigo Testamento. Deus muda histórias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aqui está falando sobre a eleição de Sem. Dentre os descendentes, os filhos de Noé, Deus escolhe a descendência de Sem para dali vir o Messias, o Cristo. Mais à frente, depois da dispersão, Deus chama Abrão, que depois recebe o nome de Abraão de Ur dos Caldeus. Ele sai da sua terra e vai a uma outra terra, e através de Abraão, Deus promete fazer uma poderosa nação. Então nós vamos ver aí a árvore genealógica de Jesus. O que é isso? São os ancestrais de Jesus, que passa por Adão, vai passando também por Sete, passa por Noé, e a lista é grande, está lá em Mateus, tem a lista, me parece que Lucas também tem a lista da genealogia de Jesus. Quando nós falamos da genealogia de Jesus, amado, nós vamos ver alguns paradoxos nessa genealogia de Jesus. Por um lado, haviam pessoas ali notáveis, pessoas de destaque, de conduta, meu amado, ilibada. Nós vemos Noé, que antes daquele episódio da embriaguez, que foi o único episódio, a fragilidade dele, nós vemos que ele era um homem, ele era reto, íntegro, sincero, e foi encontrado justo no meio de uma geração pervertida. Nós vamos ver também homens como Sem, como Abraão, Isaac, entendeu? Jacó, eram homens notáveis. Agora, há também nesta genealogia, irmão, um grupo de pessoas aí que, se fosse eu escolher quem participaria da genealogia ou de onde viria o Cristo, eu não colocaria na lista. Tem certeza que não me olhe com cara atravessada, não, que você também não colocaria na lista. Vamos lá, Judá. Mas Judá é descendente de Jacó, verdade, mas ele era adúltero, ele era promíscuo, ele se deitou com a própria nora julgando que ela era uma prostituta, ele era um homem imoral e pervertido, mas quando ele foi confrontado com o pecado, ele não ocultou, ele assumiu o erro dele. E nós vemos aí Pérez. Pérez é o filho de Judá com a sua nora. Esse Pérez, ele não sabia se pedia bênção pai ou bênção avô, porque era um caso de incesto, irmão. O sogro com a nora, entendeu? Foi fruto de um pecado. E esse Pérez, ele tinha tudo para ser revoltado, irmão. Mas ele fez a diferença na sua geração. A outra é Raabe.
na genealogia. Deus escolheu Raabe, ela faz parte da genealogia. E ela é a ex-meretriz. Não chama ela de meretriz, não, meu irmão. Ex-meretriz. Porque ela se arrependeu, fez aliança com Deus. Temos aí também Ruth, Batseba, que não usou de muito pudor e sabedoria, acabou expondo o marido ao perigo, o marido morreu. Eu tenho certeza que se dependesse de mim, de você, meu irmão, muitas vezes nós, no nosso legalismo, nós jamais colocaríamos essa mulher Batseba na genealogia de Jesus. Nós jamais colocaríamos uma Raabe na genealogia de Jesus. Eu não colocaria, meu amado, Judá na genealogia de Jesus. Talvez eu fosse procurar as pessoas mais notáveis. Então, o que nós entendemos com isso, irmãos? Que a genealogia de Jesus, quando nós olhamos, estudamos ela mais detalhadamente, nós vamos ver como que a graça de Deus, ela já se manifestava no Antigo Testamento, chamando pessoas de destaques, pessoas de boa índole e pessoas com passado, meu amado, reprovável. Um passado questionável, mas que em dado momento tiveram uma experiência com Deus, tiveram uma mudança de vida. Então, meu amado, o que eu entendo? Que Deus continua mudando histórias. Glórias a Deus. Eu gostava de um forró, de um carnaval, um trio elétrico, eu gostava de uma lambada, de noitada, e gostava de farra. Jesus me salvou. Hoje eu tenho prazer nas coisas de Deus. Meu amado, a graça de Deus, ela é abundante. Glórias a Deus. Então, meu amado, encerramos aqui a lição. Que o Espírito de Deus complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos dentro desse curto espaço de tempo, que é 1 hora somente. Eu estou tentando gravar algumas lições que eu estou ministrando e colocar no YouTube, porque na igreja eu tenho mais tempo. É 1h30, às vezes 1h20, e eu coloco porque ali eu tenho mais flexibilidade, tá bom, meu amado? E se você desejar esse material, você poderá entrar em contato comigo e eu vou enviar esse material para você gratuitamente, sem lhe cobrar nada, tá bom, meu amado? E você que já há tempo está nos acompanhando, eu preciso do seu apoio, não somente nas orações, mas também no que diz respeito a recursos financeiros para dar continuidade a esse projeto. Esse projeto, ele nasceu no coração de Deus, foi comunicado ao meu coração e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem comunicado ao seu coração. Eu sou grato a você, meu irmão, que tem sido canal de bênção para esse projeto Auxílio ao Mestre, canal de bênção para a minha vida, que tem orado pela minha vida, pela minha família, pela saúde da minha esposa, pela minha saúde, pelos meus filhos e por esse projeto Auxílio ao Mestre. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esta aula maravilhosa, toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dadas a Ti. Meu Deus, nós te louvamos e glorificamos que o Senhor não desistiu da espécie humana. Meu Deus, o Senhor trouxe o dilúvio, mas o Senhor preservou Noé. A geração de Noé se perdeu, se corrompeu, e o Senhor levanta Abraão. E através de Abraão o Senhor estabelece uma nação. E através desta nação o Senhor trouxe o Cristo, o Messias, o teu Filho, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Meu Deus, a minha vida era uma vida de promiscuidade, de imoralidade, mas o Senhor me chamou, me alcançou. Muitos que estão, meu Deus, ouvindo esta oração, concordando com ela, vieram de uma vida pregressa, de uma vida de miséria, de uma vida de pecado, uma vida, meu Deus, de promiscuidade, mas foram alcançados pelo Senhor. E aqueles que não viveram esta vida de promiscuidade, nasceram no lar cristão, mas todos carecem e necessitam da salvação oferecida na pessoa do teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Firma os nossos passos. Nós queremos caminhar com o Senhor até o dia que aquela trombeta soe e nós sejamos arrebatados e retirados aqui dessa terra. Pai, nós te agradecemos por
tudo em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Eu tenho certeza. Mas eu me alegro no meu Deus, no meu Senhor, no meu Salvador, porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição. Eu te encontro por sobre as nuvens e lá no alto nós estará o nosso Senhor Jesus nos aguardando e nós receberemos um corpo glorificado. Amém, amado? Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.